essa é a segunda aula sobre ácidos e bases. Se você não assistiu a primeira aula, eu sugiro que você comece por ela. Vamos pensar em duas reações químicas hipotéticas. Na primeira, o cátion amônio, que poderia vir do cloreto de amônio, por exemplo, foi colocado em água. E nós queremos saber se o amônio pode agir como ácido de Bronsted-Lowry e formar hidrônio e amônia. Se eu comparar o pKa do amônio, que é aproximadamente 10, com o pKa do hidrônio, que é menos 1,74, eu percebo que esse processo não é espontâneo. Essa reação custa 67 kJ por mol, o que significa que o equilíbrio está deslocado para a esquerda. Em outras palavras, o processo espontâneo é a amônia reagir como base e abstrair o próton do hidrônio. Então, nesse par amônia-amônio, o amônio é um ácido fraco e a amônia é uma base forte. Mas se eu quiser descobrir se a amônia pode agir como ácido de Bronsted-Lowry e doar um próton para a água, como está apresentada nessa reação aqui. A amônia como ácido tem um pKa de 35, ou seja, é um ácido muito fraco. A formação de hidrônio, que é um ácido muito mais forte do que o NH3, custa 209 kJ por mol, ou seja, é absolutamente não espontâneo. Por outro lado, o amideto é uma base muito forte. E se você tentar reagir esse composto, que pode ser encontrado, por exemplo, na forma de amideto de sódio, com ácido, essa pode ser a última reação que você fará na vida. Essa reação libera muita energia porque o processo envolve um ácido com pKa de menos 1,74 sendo convertido em um ácido que tem um pKa igual a 35. A reação nesse sentido aqui. Será que então eu posso usar pKa para inferir basicidade? Olha, você pode sim. O pKa do ácido conjugado de uma base é uma medida da força da base. Você pode falar pKa do ácido conjugado da base ou simplesmente pKaH, que já indica que você está falando de uma base, mas você está se referindo ao pKa do ácido conjugado dela. Por exemplo, o pKa do amônio é aproximadamente 10. Em outras palavras, o pKaH da amônia é 10. Então, se o pKaH do amideto é 35, porque esse aqui é o amideto, o ácido conjugado do amideto é a amônia. Então, o pK da amônia é o pKaH do amideto. Então, se o pKaH do amideto é 35 e o pKaH da amônia é 10, o amideto é uma base muito mais forte do que a amônia. Se o pKaH do ânion hidroxila é 15,74, ele é uma base mais fraca que o amideto e uma base mais forte do que a amônia. pKaH é diferente de pKb, como você pode ver por esses valores aqui. Mas o uso de pKaH tem uma vantagem. Você unifica a sua forma de pensar e consegue discutir tanto acidez quanto basicidade. Todo esse conhecimento tem consequências importantes. Então, embora a gente possa medir o pKa do amônio em água, é impossível medir o pKa da amônia, que é 35, em água como solvente. Isso porque o amideto que seria produzido é muito mais básico do que a água e seria protonado por ela. Pelo mesmo motivo, é impossível medir o pKa do ácido clorídrico em água como solvente. O cloreto é uma base mais fraca do que a água. Nós sabemos disso porque o pKaH do cloreto é menos 7 e o pKaH da água é menos 1,74. Você deve lembrar que quanto mais alto o pKaH, mais básica a espécie. Então, qualquer ácido que você tentar usar para protonar o cloreto, vai protonar a água preferencialmente. Então,
como que a gente mede esses valores de pKa e pKa tão extremos? Um dos jeitos é usar outro solvente, um que tenha acidez e basicidade diferente da água. Esse gráfico mostra que diversas substâncias químicas permitem o estudo de reações ácido-base em uma ampla faixa de pH, embora nem sempre seja fácil fazer esses experimentos. Vamos ver se a gente então entendeu todos esses conceitos. O que acontece se você tentar reagir ácido sulfúrico com ácido nítrico? Ambos têm ácido no nome e fica tudo meio confuso, né? O ácido sulfúrico é um ácido poliprótico e o seu primeiro pKa é menos 3,9. O pKa do ácido nítrico é menos 1,4. Então, o ácido nítrico vai agir como base e vai abstrair um próton do ácido sulfúrico. Isso leva ao hidrogênio sulfato e ao ácido conjugado do ácido nítrico. Essa espécie que a gente está mostrando aqui, que você deve imaginar, não é das coisas mais estáveis que você já viu, não é? De fato, essa espécie aqui, ela se decompõe no íon nitrônio e em água. Com isso, a reação do ácido nítrico com ácido sulfúrico produz um sal, que tem um nome interessante, é o hidrogênio sulfato de dióxido nitrogênio, e água, como a gente esperaria em uma reação ácido-base de arrênios. Então, se a gente sabe o pKa de um determinado ácido e o pKa de uma base, a gente pode ter uma boa ideia sobre a reatividade ácido-base deles. Esse tipo de escala relativa é o que a gente usa para inferir reatividade. Você precisa saber que essa tabela não tem grande rigor termodinâmico e que alguns desses valores foram obtidos por extrapolação de resultados que vieram de meio não aquoso ou resultados que foram obtidos através de cálculo teórico. O metano tem um pKa igual a 50, o que indica que ele é o ácido mais fraco dessa lista inteirinha. Mas o ânion metila, o CH3-, é certamente a base mais forte, porque o pKa do ânion metila é 50. Finalmente, se a gente quiser definir ácidos e bases de forma bem geral, a gente precisa perceber que nem sempre a gente depende da presença de água, de H+, e de OH-, como proposto pelos Svante-Arrhenius. A definição do Johannes Bronsted e do Thomas Lowry se refere unicamente, ou depende unicamente, de doadores e aceptores de próton para definir o que é um ácido e base. Então, a definição de Bronsted e Lowry diz que doadores de próton são ácidos e aceptores de próton são bases. Mas o Gilbert Lewis propôs uma definição muito mais ampla. Ela classifica ácido como espécies elétron deficientes e bases como espécies ricas em elétron. Veja o trifluoreto de boro aqui. O boro não completa o octeto e está tendo os elétrons das ligações atraídos pelo flúor. Todos esses 3 flúoros estão deixando esse boro muito elétron deficiente. Por outro lado, o éter etílico, ele tem um átomo de oxigênio que é rico em elétrons. Portanto, o BF3 é um ácido de Lewis e o éter etílico é uma base de Lewis. Na verdade, o complexo de Lewis resultante, que chama eterato de trifluoreto de boro, é razoavelmente estável e é muito útil em síntese. Da mesma forma, o cloreto de alumínio tem esse átomo de alumínio aqui, que é muito elétron deficiente por conta da presença desses átomos de cloro ligados a ele. E ele vai ser atacado pelo nitrogênio, que é rico em elétrons. Então, esse tipo de reação ela é extremamente importante, porque esses complexos ácido-base, eles vão ter reatividade muito específica. Veja, por exemplo, se a gente olha a necessidade de magnésio para hidrolisar ATP formando ADP mais fosfato. O magnésio age como um ácido de Lewis e ele forma um complexo
com o ATP que é mais suscetível ao ataque da água. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, tem essas referências aqui que eu vou colocar na descrição do vídeo. Então eu espero que com isso você tenha aprendido um pouquinho mais esses pontos mais sofisticados da química ácido-base e que você esteja pronto para a gente começar a discutir ácidos e bases orgânicos.